Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o seu canal TV Damásio no YouTube, transmitindo, portanto, o direito de melhor qualidade, em profundidade, para você que está nos assistindo. E hoje, um tema muito importante, um tema da ordem do dia, um tema voltado para o direito ambiental. É isso que vamos apresentar hoje aqui. O tema de hoje será unidades de conservação ambiental e conflitos fundiários. E para tanto foi convidado, e para nossa alegria, a nossa satisfação, aqueceu de pronto o convite da Faculdade Damásio, né? E já está aqui conosco a nossa palestrante de hoje, a doutora Amanda Amorim Maciel. Olá, doutora Amanda! Olá, boa tarde a todos. Obrigada, professor, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com os alunos e com o pessoal da Faculdade Damásio. É uma honra. Muito bem. Nós que agradecemos, portanto, ter aceitado o convite. É sempre uma satisfação muito grande para todos nós recebermos aqui os nossos convidados. A doutora Amanda Amorim Maciel, ela é advogada, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, em São Paulo, professora universitária, teve atuação na Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo e também na gestão dos conselhos de comunidades tradicionais religiosas nos anos de 2015 e 2016. E também na Secretaria de Direitos Humanos, na Coordenadoria de Mulheres em Defesa de Situações Violentas. Ela possui experiência também no terceiro setor, foi assessora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo e tem debatido não só este tema na área do direito ambiental, que vai discutir hoje conosco, mas também tem debatido outros temas, né, da advocacia extrajudicial, métodos alternativos de solução de conflitos, marketing digital e até mesmo por falar nisso, a doutora Amanda Amorim Maciel também é coordenadora da coordenadoria voltada para o marketing jurídico e apoio ao acadêmico de direito e à advocacia, aos escritórios de advocacia da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB, subseção Butantã, em São Paulo. Doutora Amanda, mais uma vez eu quero dizer a minha satisfação, da minha alegria, poder trazer a doutora aqui conosco, né, para a TV Damásio, para a sua exposição. Volto a dizer, este tema é um tema de suma importância, é um tema que sempre merece aqui olhares, uma compreensão melhor e tudo, que é o tema das unidades de conservação ambiental e os conflitos fundiários. Passo então a palavra à doutora para a sua exposição. À vontade. Excelente. Muito obrigada, professor Zaquimi, sempre um colega querido, muitos anos aí já desenvolvendo trabalhos juntos nessa parte acadêmica, com a questão das comissões também junto ao AB. Para a gente descontrair um pouquinho, vou começar a fala aqui apresentando o nosso ambiente de aula hoje, né? No home office, nós estamos com uma nova perspectiva, né? Um novo formato de trabalho, e hoje eu estou aqui com o meu diploma, né? O termo de posse como advogada. Nessa data eu queria compartilhar com vocês, hoje eu estou comemorando, exatamente hoje, dia 9 de abril, completam 9 anos que eu inaugurei meu primeiro escritório de advocacia, então é uma data muito feliz. E seguindo aqui as simples apresentações, tenho aqui algumas medalhas, né, da época de competição em karatê. Também sou aí uma entusiasta dos esportes. Mas, passando para a nossa temática de meio ambiente, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da experiência, né, advogando aqui com essa parte ambiental, e vou começar trazendo algumas questões para vocês de ordem histórica, né? A gente falando aqui de direito ambiental, como que essa matéria é próxima da nossa vida, né? E lá em se tratando da parte histórica, já venho mostrando aqui para vocês algumas anotações de marcos, né, nacionais e internacionais, que nós listamos
eu acho interessante também para o aluno a gente ter essa interação, tanto do conteúdo com o professor falando, quanto o conteúdo ali imagético, né, vai auxiliando a fixação do conteúdo. Então, anotei aqui para vocês alguns marcos legais importantes, né, essenciais para a estruturação da ordem normativa ambiental, e queria começar falando com uma curiosidade aqui. A unidade de conservação, eu já vou explicar para vocês direitinho o conceito, como que surge, né, toda essa estrutura, toda essa questão técnica, mas, essencialmente, vale destacar que a primeira unidade de conservação que a gente tem conhecimento no mundo, ela é americana. É o Parque Yellowstone, foi estabelecido em 1872, né? Houve um marco legal para a instituição dessa unidade de conservação, desse espaço protegido, e após esse estabelecimento, outras pesquisas foram surgindo e foi-se além ainda desse período. Tem escritos que registram que determinadas localidades foram restritas em acesso para que, por exemplo, pudesse ali, vamos dizer, autoridade da realeza pudesse ter um espaço exclusivo de caça. Isso vem sendo datado já de 250 anos antes de Cristo. Então, essa questão das unidades de conservação, elas são bastante extensas. A gente tem aqui os nossos primeiros marcos históricos, né, de Brasil e na questão internacional, como Estocolmo, né, mas essa questão da unidade de conservação, ela vem fazendo parte da história há muito mais tempo. E eu queria trazer essa curiosidade aqui para vocês. Então, temos aqui marcos legais para iniciar a nossa história na norma internacional de meio ambiente, lá com a Convenção de Estocolmo. Depois já viemos para outro marco também internacional, mas que aconteceu aqui no Brasil, a convenção que alguns chamam de Rio e outros chamam de ECO 92. Em 2012 também a gente teve a Rio+20, bastante falada, e também quis trazer a de 2015, a COP21, que foi muito importante para a questão do clima, né? Houve uma forte discussão nessa seara do direito ambiental. E aqui, seguindo as nossas questões de recursos visuais para fixação de matéria, o meio ambiente, ele tem, assim, um estigma bastante injusto, né? E nesse quesito, quando a gente vai tratar de legislação ambiental, nós não falamos tão somente de árvores, enfim, de natureza, né, da parte natural do meio ambiente. Então, quis trazer aqui, a título de curiosidade, essa classificação que é bastante essencial para as nossas tratativas. Então, a gente vai ter aí, dentro dessa divisão, meio ambiente natural, efetivamente todo o patrimônio, todo o bem ambiental produzido pela natureza, né? A gente vai falar aqui dos minérios, os recursos de água, os animais, tudo que tem a ver realmente com a natureza. Já lá pelo meio ambiente artificial, a gente vem tratar da questão de tudo que foi construído pelo homem, né? A gente pode entender aqui a questão do direito da cidade, que também vamos incluir a questão não só a cidade como nós conhecemos aqui, os grandes centros urbanos, mas também a questão da cidade rural, o meio ambiente cultural, todo aquele patrimônio que, em geral, ele não é palpável, né? São os usos e costumes, muito presente na questão das populações tradicionais, que eu já estudei e atuei bastante, também uma seara que demanda bastante conflito, principalmente jurídico.
Temos ainda também o meio ambiente do trabalho. Até 2011, a classificação, né, essas divisões do meio ambiente, elas praticamente ficavam até esse item aqui, até o meio ambiente do trabalho. E aí começou a surgir outras divisões, outros marcos, que eu também achei bem interessante trazer para vocês, que foi a questão do patrimônio genético. A gente já tem ali questões de discussão em biossegurança, biopirataria, né? A gente está vivendo aí um momento em que as pesquisas, elas são essenciais. Então, toda a legislação envolvendo essa questão científica, onde você se debruça sobre o patrimônio ambiental para poder desenvolver pesquisa, é essencial. Nós temos marcos legais para defender esses patrimônios e o direito ambiental também tem forte atuação na defesa desses direitos. A questão do direito espacial começou lá atrás, na década de 90, com a questão do direito de antena, não é? Vem falando aí do acesso, da transmissão, em se tratando efetivamente do direito onde você pode ouvir, ter uma transmissão sonora, né? Uma transmissão pelo seu aparelho de som, ou uma transmissão por televisor, e aí depois já viemos com a questão dos satélites. Então, o meio ambiente, ele passou a ser tratado não só como uma questão terrestre, mas também como uma questão aérea, como uma questão do espaço, né? Aqui no nosso território brasileiro, nós temos pleno poder sobre tudo que é parte terrestre Brasil, a costa brasileira, a parte do mar, que também nos é de dever proteger, e o espaço. Quem que é dono do espaço? Como funciona a questão tanto do espaço aéreo quanto do espaço sideral, onde a gente vem instalando satélites e outras tecnologias. E o direito de explorar? Quem que vai ser titular, não é? Então, muitas questões também surgiram acerca dessa questão do uso, do espaço. E, por último, não menos atual, mas muito mais em voga por conta dessa situação pandêmica que a gente tem passado, né? O direito digital e virtual. É um novo ambiente que hoje em dia estamos praticando, né? Para trabalho, para estudo. E em muitos momentos a vida do ser humano tem acontecido digitalmente, né? Nesse momento de isolamento, a gente tem visto festas de aniversário, comemorações, enfim, estamos nos adaptando a uma situação complexa, né? Uma situação aí de um momento em que a saúde é a prioridade, né? Então, é muito válido e cresceu bastante, cresceu muito. Eu penso que tende a ser um campo de estudo muito mais abrangente e com muito mais oportunidades também aqui para a gente do direito. Seguindo aqui, vamos para um debate interessante, né? Mas como é que se lê as normas de direito ambiental? Eu achei curioso, esses dias eu vi uma publicação de um advogado lá no Ceará, o bichinho de estimação dele, um cãozinho, ele teve, enfim, a infeliz situação de encontrar com um agressor, esse colega advogado, ele vivia numa fazenda cearense, e o cachorrinho dele estava lá, né, na propriedade, e aí um agressor desferiu um tiro, né, se valendo de arma de fogo, e feriu o cãozinho lá na sua globa ocular. E ao fazer a sua ação, seu pedido de indenização, o colega, simbolicamente, pintou a patinha do cãozinho e colocou lá, fixou na petição
como se ele estivesse assinando o pedido indenizatório, né? Eu achei interessante a discussão, porque lá no fórum, né, de publicação, foi publicado numa rede social também, onde as pessoas puderam, ali no ambiente do meio ambiente digital, emanar as suas opiniões. Houveram, claro, comentários de pessoas que se sentiram ofendidas, houveram comentários de apoio, porque com certeza sabemos que o cãozinho não é titular de direito, ele não tem capacidade postulatória perante o juízo, porém, endossou a ofensa. Teve ali um apelo com relação ao pedido, não é? Tanto que a petição foi recepcionada, não teve nenhum tipo de interpretação que não fosse realmente se sensibilizar com o caso ocorrido. Então, vamos ver como é que vai se desvencilhar, qual será o julgamento dessa ação, mas eu trouxe esse comentário que eu achei interessante, porque quando a gente começou a tratar das normas de direito ambiental, lá na década de 80, aqui no nosso país, nós só tínhamos uma única visão, uma única forma de interpretar o direito ambiental, que é a visão antropocêntrica. O que é isso? Interpretar a norma favorecendo o ser humano. Ora, por quê? O ser humano, se ele é o destinatário da norma, eu vou direcionar a legislação ambiental sempre favorecendo a pessoa humana. Excelente. Até aí, sem nenhuma dificuldade. Acontece que, ao longo dos anos, foi se entendendo que o ser humano, ele tão somente não tinha necessidade de utilizar os recursos ambientais para si, mas sim que ele tinha como obrigação legal, inclusive, o dever de manter esse recurso disponível para outras gerações. Então, para que se tivesse um equilíbrio, uma dosagem na utilização desse patrimônio, passou-se a criar a corrente filosófica de interpretação do biocentrismo. Não é a maioria das opções realizadas no tribunal, a nossa legislação ela é antropocêntrica, mas essa corrente veio surgindo com a questão do direito à vida, com a questão do direito à disponibilidade de recursos. Uma terceira corrente surgiu ainda, a questão do ecocentrismo, dizendo que o direito ambiental possui competência para defender o ambiente como um todo, não favorecendo apenas o ser humano, mas todo o ambiente. Já uma outra corrente, após aí os anos 2000, veio seguindo ainda em pesquisas pelo policentrismo. E outros, já um tanto mais radicais, já se falando em direitos da natureza, como no caso desse cachorrinho que a gente citou aqui, o colega cearense, como se ele pudesse ser um sujeito de direito. Tem um outro caso também bastante famoso da Argentina, uma macaquinha, né, que ela sofria maus tratos ali no zoológico e tudo mais, e, enfim, uma discussão extensa. E nessa questão do policentrismo, você dizer que um recurso natural é sujeito de direito é uma grande questão. Isso já é visto por alguns países, né? A gente fala, por exemplo, aqui na América do Sul, da questão da Pachamama, né? A Mãe Terra ser um sujeito de direito, poder postular em juízo com relação ao impedimento de alguma obra, com relação à indenização coletiva, com relação a algum prejuízo que foi experimentado. Então, essa questão filosófica, ela é importante de ser estudada, principalmente na academia, né? Aqui nessa seara de faculdade, de especialização, mestrado, doutorado,
o jeito de interpretar a legislação para que favoreça o ser humano. Ora, se eu preciso respirar, se eu preciso me alimentar, então, proteger todo o patrimônio ambiental também é ser antropocêntrico. A questão é que, conforme os avanços da ciência, nós vamos tomando consciência de que esse patrimônio ele não está disponível eternamente. Pelo contrário, o patrimônio ele é finito e muitas das vezes não é de recurso renovável. Então, uma preocupação interessante aqui para a gente estar debatendo. Na sequência, vou trazer aqui para vocês as fontes constitucionais, como todo o sistema de organização da legislação brasileira, a fonte de ordem nossa é a Constituição Federal. E aí a gente tem lá o artigo 225, que trata das obrigações, não é? Obrigações que todos têm de defender e de utilizar, é um direito de acessar o patrimônio ambiental. E não é só para si, é para as presentes e futuras gerações. E aqui, quando a gente fala em proteção ambiental, ela não se restringe à questão pública, pelo fato do direito ambiental, dos bens ambientais, se tratarem de questões públicas ou coletivas. E sim, ela também diz que é a obrigação do povo, do particular, proteger esse patrimônio. Não podemos nos eximir das nossas obrigações, não é mesmo? Com relação a essa questão ambiental, a falta de conhecimento, já sabemos que a legislação não exime ninguém por falta de conhecimento da lei. Então, vocês aí, privilegiados, que têm acesso a conhecimento, que têm acesso às ferramentas digitais, não deixe de divulgar essa questão ambiental. E aí, passando diretamente à nossa temática, a gente vem falar do conceito. O que é um espaço territorialmente protegido, né? Quando a gente fala de unidade de conservação, a gente está num tipo, no modal, uma classificação específica de espaço protegido. Quando eu falo em espaço protegido, eu preciso de uma delimitação onde esse espaço se encontra, qual é sua metragem, qual é a questão limítrofe. Eu vou falar se esse espaço territorialmente protegido é terrestre ou marinho. Eu vou trazer ali todas as definições dessa localidade e vou definir como que esse espaço vai ser administrado. Qual é a finalidade de restrição no acesso e uso desse espaço? Qual é a justificativa para que eu limite esse local? Então, trazendo aí da fonte constitucional, nós vamos passar a analisar o conceito em si de unidade de conservação. Eu gosto muito de usar esse quadrinho aqui como exemplo, porque literalmente desenhar a explicação, né? Eu acredito que esse recurso visual ele é bastante interessante para essa compreensão. Importante destacar que a unidade de conservação, ela sempre, isso é regra, norma legal, ela sempre vai ser criada, vai ser estabelecida por ordem de lei, em todas as modalidades. Ou seja, a unidade de conservação, ela é criada por ato normativo, seja decreto do Poder Executivo ou processo legislativo iniciado pelas casas. E aqui nesse desenho, eu trago uma questão macro, que é esse retângulo aqui de fora, onde eu estou dizendo ali o ETEP,
né? A gente usa muito sigla em direito, né? Essa questão para facilitar a comunicação, né? Para ser aí uma fixação mais interessante, não ter que falar esses nomes enormes, né? Aqui nas nossas sexta-feira à tarde, não é mesmo? Eu só preparei 77 slides bem tranquilos para a gente fixar a matéria, brincadeira. ETEP, o espaço territorial especialmente protegido. O que vem a ser esse espaço? É uma zona de macro proteção. O espaço territorialmente protegido, ele não necessariamente vai ter uma norma de restrição. Por quê? Ele não é uma unidade de conservação. Ele pode ser dito como, por exemplo, a nossa zona costeira. A zona costeira, todo o mar que protege, que envolve o nosso país, ele é de responsabilidade ali de competência federal. Mas nós temos também as questões locais. Nós vamos falar também de unidades de conservação marinhas. E aí a gente já tem o interesse local. A unidade de conservação marinha, ela pode ser de responsabilidade de um município ou de responsabilidade de um estado, mas a gente vai falar já das especificidades desses espaços para poder tratar com bastante detalhe. Então, o ETEP é o espaço territorialmente protegido, é uma zona ampla, é uma zona macro de proteção. E não necessariamente ela demanda uma legislação para sua proteção. Agora, a gente vai falar daquele círculo um pouquinho achatado aqui da AP, né? Que é essa área de proteção. O que vem a ser essa área de proteção? Geralmente, ela é uma área que amortece a unidade de conservação. O que é isso? Mas eu já não tenho um monte de restrição dentro da unidade de conservação, então eu crio uma área em torno dessa unidade de conservação para que o alcance, a amplitude da sua proteção seja ainda maior. Então, a gente tem aí as áreas protegidas, que não necessariamente são unidades de conservação. Agora, a unidade de conservação em si, ela é um espaço muito mais restrito, porque ela tem a sua gestão, a sua administração definida por um marco legal, a sua funcionalidade, ela é tratada tanto por uma gestão do poder público, quanto com interferência da coletividade, da sociedade, de entes dotados de personalidade para auxiliar nessa proteção, que são os conselhos de unidade de conservação. Eles apoiam e interferem no uso da unidade, auxiliam indicando os tipos de atividades que podem ser desenvolvidas. Você pode ter dentro da unidade de conservação, por exemplo, a deliberação, a aprovação de usos, o plano de manejo, como que vai ser o funcionamento dessa unidade de conservação, o que vai ser permitido ser feito lá dentro, né? Além do marco legal, que vai definir qual o objetivo da unidade de conservação. A gente vai ver aqui vários tipos, e cada tipo tem aí a sua finalidade, tá bom? Então, essa observação aqui, qual que é o nosso raciocínio? Que toda unidade de conservação é um espaço territorialmente protegido, isso é um fato, mas nem todo espaço territorialmente protegido é unidade de conservação. Por quê? Precisamos do marco legal. Unidade de conservação, ela só existe se for criada por uma lei. Ok?
voltando a tratar de legislação para que nós possamos entender os tipos de unidades de conservação que nós temos, a legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, como informei para vocês lá no comecinho da aula, a gente começou a ter essa preocupação de legalização dos termos de utilização do meio ambiente aqui no nosso país na década de 80, inclusive é anterior à nossa Constituição Federal, então essa preocupação com o meio ambiente brasileira, ela muito nos orgulha, inclusive há muitos países que utilizam a nossa legislação como referência. Infelizmente, a gente escuta na população de massa, né, informar, nossa, mas a lei ambiental brasileira não funciona, mas a lei ela é insuficiente. Pelo contrário, nós temos uma legislação muito completa, que serve de referência para vários países. Agora, a questão da aplicabilidade, né, operadores do direito e futuros colegas, essa sim é um desafio para o nosso dia a dia. Da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o CISNAMA, que eu vou apresentar para vocês no próximo slide, né? Todo um sistema de qual que é o funcionamento da legislação ambiental no Brasil, de como a gente gerencia os nossos recursos, e nós temos aqui, derivado do sistema, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é essa legislação que eu anotei aqui para vocês, a 9985, né? Acabou de completar aí 21 aninhos, e ela dita quais são os formatos de unidade de conservação. O que existe, qual é o seu diferencial, qual é a sua finalidade, e dentro de toda essa ordem, ela vai determinar o funcionamento da unidade de conservação, o que pode acontecer lá dentro, e dentro dessa definição, nós temos uma grande questão que, infelizmente, a legislação não abarcou e surgiram muitos conflitos com relação a isso. A questão da anterioridade. Tive o estabelecimento, a criação de uma legislação que determinou esse espaço aqui é uma unidade de conservação. Legal, excelente. Vai alcançar todos os objetivos constitucionais da unidade de conservação. Mas e as situações ali estabelecidas? Se eu tenho conflitos fundiários, né, com relação à habitação ou à exploração daquele território de qualquer forma que seja pelo homem, o que acontece com as pessoas que já estão lá? Como que é feita essa instalação da unidade de conservação? Infelizmente, a legislação não previu isso. Então, estamos aí, senhores doutores, operadores do direito como um todo, com diversos problemas, né, para se litigar e se resolver. E aqui, falando um pouquinho para vocês do sistema, nós temos vários órgãos do direito, né? E para gestar essa questão ambiental, a gente tem os entes federais. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês o Conselho de Governo e o CONAMA, que tem a função de determinar diversas orientações do uso dos nossos espaços, questões também normativas, né? O CONAMA estabelece normas importantíssimas. Então, é uma questão de poder executivo, de política, mas que interfere diretamente na questão do uso dos espaços brasileiros. O Ministério do Meio Ambiente também um órgão central que vem tratando de todas as políticas, enfim, bancada do agro, muitas questões em relação ao direito ambiental estão ligadas às ordens aí federais. Na questão do Estado, nós temos também a Secretaria Estadual, que vem em conjunto com alguns outros órgãos, como aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né, nós temos a Fundação Florestal, que é quem faz a gestão de algumas unidades de conservação,
né? Nós vamos tendo aí uma escala hierárquica de órgãos para poder executar essas funções ambientais, favorecendo toda a coletividade. A nível municipal, a maioria dos municípios também, se não possui uma secretaria, possui um departamento de verde e meio ambiente para questões locais, questões de logradouros públicos, questões da praça, questões sanitárias que tem a ver, por exemplo, com o controle de zoonoses, são questões ambientais, questão de árvore, toda interferência na propriedade. E esses órgãos, eles vão tendo poderes tanto normativos, quanto fiscalizatórios, quanto participação pública. Todas as atividades de órgãos públicos, elas dependem de participação pública. É o povo, conforme estava lá na nossa Constituição Federal, o dever de atuar em conjunto, de se preocupar com o meio ambiente, ok? Então, feito esse panorama aqui, a gente vai falar um pouquinho das unidades de conservação, bem rápido também, só trouxe aqui listas para vocês, lá na legislação do SNUC, a 9985 de 2000, vocês conseguem encontrar todos os detalhes de cada modal, bem explicadinho, todas as finalidades de cada uma. E o que é interessante falar aqui para vocês sobre as unidades de proteção integral. São as unidades em que o ser humano, ele não pode interferir de nenhuma maneira. Ora, mas se a legislação é antropocêntrica, como que o ser humano não pode interferir? Bem, como no caso aqui da maioria desses modais, a finalidade de se preservar totalmente aquele espaço delimitado é para pesquisa. Então, se eu for, porventura, autorizada a conhecer uma estação ecológica, uma reserva biológica ou um parque nacional, eu vou ter a finalidade de pesquisa. A educação ambiental como um todo, ela é sempre priorizada. Pode ser que, em alguns momentos, eu também tenha acesso a visitar um monumento natural, como aquela pedra lá de Roraima, que ficou famosa lá com a novela das 9, que vai ser reprisada agora num canal de TV aberta. Pode ser que eu tenha acesso a um local de refúgio da vida silvestre para desenvolvimento de novas pesquisas. Então, esses tipos de unidades de conservação com proteção integral, eu não vou utilizar o acesso a esse espaço para lazer. Não é um parque onde eu posso ir fazer corrida, caminhada, não é um local de livre uso. A sua proteção integral, ela pode ser destinada à exclusiva preservação, não ter nenhum tipo de interferência, ou também para a recuperação do ambiente. Pode ser que tenha ocorrido alguma situação de queimadas, como a gente viu no último ano. Pode ser que seja um local que demande a proteção de alguma espécie animal muito essencial para o ciclo de sustentabilidade daquele ambiente. Então, a unidade de conservação de proteção integral, ela tem essa finalidade, zero interferência humana. No máximo, pesquisa, né, e educação ambiental pode ser feito nesse modal. O seguinte, a gente vai falar das unidades de conservação de uso sustentável. Essa sim pode ter interferência humana. E que tipo de interferência humana? A interferência controlada. Nesse caso, a fiscalização ela é bastante assídua. Por quê? Por exemplo, no caso da primeira unidade de conservação que eu estou trazendo de referência aqui para vocês, a APA, ela é estabelecida onde já existe, por exemplo, moradores. Então, uma APA,
ela não necessariamente é instituída sob um zoneamento exclusivo de mata verde, de mata virgem, ou algum local que deva estar em recuperação. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos 3 APAs. A gente tem a APA Bororé Colônia, a Capivari Monos, ambas aqui na zona sul da capital, e a gente tem também uma APA, essas duas são municipais, e a gente tem também a APA estadual Parque do Carmo, lá na zona leste, ou seja, todos locais superpopulosos. E aí a gente vem com a questão dos conflitos. Pode construir? O que pode construir? Vamos falar já já. Último formato, último modal aqui de unidade de conservação são as atípicas. Esse nome de atípico, ele vem por quê? É uma unidade de conservação que tem uma finalidade muito mista, né? Por exemplo, aqui a gente citando o exemplo número 2, a questão da reserva legal, que é a área de 20% que eu devo preservar no meu imóvel, que eu não deveria construir, ou não deveria ter interferência, por exemplo, se é uma fazenda de plantar, eu devo exclusivamente preservar a reserva legal. Eu já tenho uma atividade de moradia lá dentro. Então, ela não é nem de uso sustentável, porque a gente não deve usar, a gente deve estritamente preservar, mas ela está dentro de uma propriedade privada. Então, ela também não é de proteção integral e nem de uso sustentável. Então, ela ficou ali com um pouco daqui, um pouco acolá, a gente está nessa classificação atípica, né? Esses modais também não constam lá no SNUC, né? Jardim zoológico. O que é um jardim zoológico? O que é o jardim botânico? É um parque? Tem bicho? Não tem bicho? O parque linear, né? São, assim, questões que não têm uma classificação única, né? Então, as unidades de conservação atípicas. A gente ainda tem a questão do mosaico ambiental. Eu só trouxe aqui os exemplos que a gente tem de mosaico, que é o quê? Quando você tem unidades de conservação próximas, limítrofes, ou uma sobreposta à outra, você tem isso que a gente classifica como mosaico ambiental. Então, esse termo foi criado para facilitar a gestão desses locais. Como eles são todos próximos, né? Vamos criar uma forma de dialogar, de debater sobre a utilização daquele espaço com um coletivo único. Já ouvi relatos de gestores que gostaram, que disseram que foi importante o estabelecimento desse modal sobre as unidades de conservação que eles estavam administrando. Outras experiências já disseram que acabou criando mais burocracia, mais dificuldade para o trabalho. Então, são essas duas visões aí que nós temos da prática do mosaico. Conflitos ambientais. Como lidar com eles, né? Em que esfera do direito os conflitos ambientais aparecem? Ora, o profissional de direito ambiental, ele é multidisciplinar, porque ele não precisa dominar somente, exclusivamente, a questão material de direito ambiental, mas também a questão processual. A questão das interferências, dos conflitos ambientais, eles podem acontecer na esfera civil, mais comumente a gente conhece as ações civis públicas demandadas pelo Ministério Público, ou por instituições que fiscalizam, que visam proteger o meio ambiente. Você vai tratar também na questão civil com os inquéritos, né, lá do Ministério Público. Ainda nessa seara, um mesmo fato, ele também pode sofrer uma interferência de processo administrativo,
pela questão da ordem fiscalizatória, né, o poder de polícia do Estado, e aí ser instaurada sobre, de repente, cometi lá uma infração e, enfim, poluir, eu sou um poluidor, aí eu vou ser processada pelo Estado que fiscaliza aquele local, pode ser uma questão local. Se for, de repente, uma questão intermunicípios, posso ser fiscalizada pelo Estado como um todo. Se for uma questão federal, posso sofrer a questão da fiscalização de ordem federal. E ainda este mesmo fato, de repente, pode gerar uma consequência criminal. Pode ser que essa interferência negativa no meio ambiente, ela seja objeto de prisão, ela seja objeto de inquérito policial, ou já diretamente já seja ali ofertada a denúncia, a queixa-crime. Então, o profissional de direito ambiental precisa estar preparado para atuar em todas essas searas, tá bem? E aí, rapidamente, aqui eu quero falar das experiências de alguns casos que a gente viu aqui com essas unidades de conservação que eu trouxe para vocês. Aqui na APA Bororé Colônia, que é uma das APAs paulistanas, é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde eu tenho interferência direta humana. Quais são os tipos de conflitos que surgem aqui? Você tem, por exemplo, lá na nossa legislação, a limitação de construção para evitar o adensamento, aumentar a questão da proteção, porque a região onde essa unidade de conservação foi estabelecida, ela é uma área manancial. O manancial, ele é o solo cheio de furinhos saudáveis, onde ele consegue absorver a água da chuva e abastecer os rios, as represas. Então, é uma região que você tem muito interesse em preservar o solo, em preservar a mata. Então, fiscalizar, verificar se não está ocorrendo adensamento de construção, proteção, né, invasão, questões de construção ilegal, zoneamento rural também é um grande conflito aqui na APA. Por quê? Dentro da cidade de São Paulo, vocês sabem lá que aquela questão da gestão da cidade, ela diz que São Paulo tem regiões rurais? É verdade, tem sim, é uma boa curiosidade aí para se pesquisar, tanto pela lei do Estatuto da Cidade, quanto pelo plano de zoneamento. Como que a cidade vai ser utilizada? Que região que pode ser comercial, que região que pode ser residencial? Olha aí a questão de todo o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural. Ora, mas a legislação está dizendo que ali é uma área urbana, mas, na verdade, na prática, é uma área rural. Então, o ser humano, né, o cidadão, precisa interferir para que a legislação seja estabelecida de acordo com o melhor uso para ele. Se você tem aqui uma área de conservação, né, uma área que deveria ter a prioridade de usos que não afetem diretamente o meio ambiente, na preservação dos mananciais, por exemplo, como é que a gente tem cemitério aqui? Já pararam para pensar que o cemitério contamina o solo? Posto de gasolina? Imagina só a Zona Sul, sem cemitério, sem posto de gasolina. Conflitos ambientais para serem solucionados. Parque Estadual da Serra do Mar, outro lugar que tem uma extensão enorme, uma unidade de conservação muito grande, que praticamente pega aqui uma parte de São Paulo e todo o litoral do estado. Você pega o litoral sul, o litoral norte. O Parque Estadual da Serra do Mar, ele é dividido em núcleos.
E a gente tem bastante conflito, principalmente nesses núcleos onde você está próximo de São Vicente, Cubatão, ali em Ubatuba também tem bastante conflito. Por quê? Instalaram a legislação do parque e esqueceram de verificar as condições das pessoas que moravam ali. Ora, e a anterioridade? E as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, e a questão do território indígena? Como que ficou esse conflito? A gente está vendo também uma questão bastante atual, o Parque Estadual do Juqueri. O Parque Estadual do Juqueri, né, lá na década de 40, ele foi um local de convivência, né, de colônia mesmo. Algumas pessoas foram literalmente depositadas naquele local para um confinamento. Esse confinamento, onde as pessoas eram doentes, deficientes mentais, enfim, tinha uma série de situações que não podiam gozar de suas capacidades mentais, e ali se estabeleceram. E ali formaram família. Como é que está sendo feita a gestão disso tudo? Inclusive, uma ação foi proposta há pouco tempo, um conflito bem grande, uma uso capião. Obtenção de propriedade num terreno de parque, num terreno de unidade de conservação, que não pode ser afetado. Então, também é um debate bastante acalorado para ser feito aqui na academia e a gente acompanhar as decisões dos tribunais. Como que os juízes vão definir, vão solucionar esse conflito? O que vem primeiro? O direito à moradia ou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quando a gente tem um conflito de princípios constitucionais, que tipo de decisão que o juiz vai tomar? Difícil, né? Realmente o desafio que desperta a curiosidade, um desafio que inspira a gente ao trabalho no direito ambiental, a estar buscando sempre novas soluções, e não distante disso, olha que boa notícia aqui que nós temos. O Ministério Público aqui no estado de São Paulo possui um núcleo, um departamento específico para gerenciar conflitos de ordem coletiva, principalmente. E esse núcleo, ele é muito novo, ele está funcionando aqui no estado desde 2017, e no mês passado foi instalado o NUIPA Difusos. Será que a gente vai conseguir resolver questões ambientais transacionando pela via extrajudicial? Tem processos de meio ambiente, pessoal, que estão tramitando desde a década de 80. Imaginem só, um processo de direito ambiental de, não sei, contaminação. 30 anos atrás, você não tem mais o objeto para ser periciado, você, às vezes, não tem nenhum réu mais estabelecido no nosso país. São conflitos de ordem, o prejuízo que a coletividade teve é praticamente irrestituível. Não é possível compensar. O dano ambiental é uma questão que precisa ser ressarcida, precisa ser solucionada com celeridade. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos aqui uma luz no fim do túnel, esse departamento. Os requisitos para se transacionar lá, claro, não tira o poder do promotor natural do processo. Você tem ali a constituição de uma câmara, de um grupo para apoiar a estratégia de solução, né? Como juridicamente
aquele problema vai ser solucionado, qual o impacto que ele vai causar na sociedade, né? Ora, essa solução vai ser interessante, vai ser importante, como que isso vai afetar aquela localidade? Então, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de iniciativa. A gente teve também, em 2015, a legislação de mediação publicada e também o novo Código de Processo Civil, acho que nem dá para chamar de novo mais, né? Já tem 6 anos que está publicado, mas que trazem artigos que dizem que o Ministério Público tem poder de transacionar sobre direitos indisponíveis. Então, filosoficamente, nós vamos constituindo novos conceitos jurídicos. O que pode ser transacionado pelo Ministério Público? O que é realmente direito disponível ou indisponível? Então, eu assim, estou esperançosa que na seara do direito ambiental nós vamos ter aí muitas evoluções com relação aos conflitos. E aqui, pessoal, já encaminho para o final da nossa aula. Eu espero ter trazido conceitos em que desperte a curiosidade de pesquisar mais sobre essa matéria, de atuar advogando ou, enfim, todo o nosso aparato judiciário, aprofundar nos estudos do direito ambiental, já que nós somos uma referência para o direito ambiental internacional. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é continuar estudando, porque a todo momento os conceitos e as necessidades de direito ambiental, elas vão sendo renovadas e elas podem, sim, ter soluções mais eficazes e mais céleres, muito mais produtivas e acessíveis, assertivas para a nossa coletividade. Bom, concluindo aqui, então, a minha fala, eu quero devolver a palavra aqui para o professor Zakimi, agradecendo imensamente o espaço de exposição, a oportunidade desse diálogo. Espero não tê-los cansado aqui, que tenha sido um conteúdo interessante e proveitoso, professor. Muito obrigado, doutora Amanda Amorim Maciel. E eu, vez ou outra, Amanda, eu quebro um pouquinho o protocolo aqui das nossas apresentações e eu faço ainda que à distância, né, eu faço uma selfie. Eu faço uma selfie. Fique aí conosco, portanto, está sorrindo. É um prazer, uma honra. E depois eu mando, depois eu te encaminho aí, né, essa selfie. Eu faço sempre a postagem lá nas redes sociais, né? E eu só tenho a te agradecer, né, por essa oportunidade aqui conosco, falando sobre unidades de conservação ambiental e conflitos fundiários. E eu quero devolver para você rapidamente, para você fazer algumas considerações finais, e na sequência eu já faço o encerramento. Perfeito. Bom, professor, foi um privilégio estar aqui com vocês nesse debate. Espero que novas oportunidades possam acontecer para que a gente debata esses e outros assuntos de direito ambiental. É uma chance assim ímpar, um momento marcante na minha carreira, reforçando, né, hoje, aí, exatamente nesse dia, completando 9 anos da inauguração do meu primeiro escritório de advocacia. Então, eu espero tê-los empolgado a estudar e que tenha sido um momento agradável, né, nessa situação ímpar aí de pandemia. Um grande abraço a todos, muito obrigada, professor, Faculdade Damásio, agradeço imensamente. Ok, doutora Amanda Amorim Maciel, esteve conosco, portanto, hoje falando sobre unidades de conservação ambiental, conflitos fundiários. É sempre uma satisfação e uma alegria. Eu conheço a doutora
Amanda já de longa data, nem vou falar quanto tempo, mas é de longa data. Acompanho, né, aí a sua história, acompanho, portanto, a sua brilhante carreira, né, na advocacia e também nos órgãos das quais aí ela teve a sua atuação. E também é uma alegria, uma satisfação sempre, né, poder contar nessas oportunidades com alguém tão experiente, né, nessa área do direito ambiental. Muito obrigado aí a doutora Amanda Amorim Maciel. E você que está nos assistindo, antes de encerrar aqui a nossa aula, não esqueça, você se inscreveu no canal? Você é inscrito no canal da TV Damásio, né, no YouTube? Então se inscreva. Se inscreva no canal da TV Damásio, clica lá no sininho para você ser notificado, avisado de todos os eventos, né, do canal. E também, gostando do vídeo, dá um like aqui para nós, porque isso nos ajuda a propagarmos, portanto, aqui o melhor direito, né, um direito, portanto, de qualidade, né, para todo mundo que queira assistir. Tanto alunos de graduação do próprio Damásio, dos cursos de pós-graduação que nós temos aqui, assim como também alunos de outras faculdades do país, advogados, advogadas, todos vocês estão convidados a ficarem conosco e assistirem, portanto, outros vídeos, outras aulas aí no canal da TV Damásio. Eu quero também agradecer aqui a participação, né, constante de todo o pessoal da área técnica do canal da TV Damásio, aqui dos estúdios Damásio, aqui em São Paulo, que não pouparam esforços para fazer chegar até você a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, sempre faço isso, né? Agradeço de coração, né, o pessoal que trabalha aqui conosco nos estúdios da TV Damásio, né, que sempre se esforça ao máximo para que você tenha aí, né, a melhor qualidade de todas. Exatamente isso. Então, para finalizar, obrigado, doutora Amanda, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e, com certeza, naveguem aí pelo YouTube, no canal da TV Damásio, vão encontrar inúmeras aulas especiais também e é um convite para que vocês possam assistir aí as demais aulas sobre temas aí variados, temas do direito eleitoral, temas do direito notarial, nós temos aí aulas, né, de temas voltados aí para a advocacia, para o advogado, para a advogada, para os estudantes de direito de modo geral, para aqueles que são concurseiros também. Fiquem conosco, né? Naveguem aí e assistam às nossas aulas especiais. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais!